Vamos então à resolução do exame de primeira fase de 2026. Eu já tenho também aqui os critérios abertos, e assim podemos também ir verificando à medida que formos resolvendo. Ok, temos aqui o nosso formulário, vamos passar isto um bocadinho à frente e vamos ao primeiro exercício. Então, no podcast de Carlos Filhoais e David Marçal, Mais Lento do que a Luz, publicado em 11 de maio de 2023, a astrobióloga Zita Martins refere que um dos requisitos para a procura de vida fora da Terra é a presença dos elementos químicos essenciais para a existência de vida, carbono, hidrogênio e oxigênio, entre outros. Ok, vamos então pôr só aqui e vamos a 1.1. O átomo de carbono pode ser identificado em amostras gasosas por espectroscopia. Considere o espectro atómico do carbono na região do visível apresentado na figura 1. O espectro apresentado, portanto, nós estamos a ver aqui um espectro de fundo escuro, portanto, é um espectro de emissão com riscas coloridas, ou seja, onde só estamos a ver a emissão de determinadas radiações dentro do espectro da luz visível. Portanto, é um espectro de emissão, mas é de riscas, portanto, é um espectro de emissão descontínuo, ou seja, seria aqui a opção C na versão 1, está bem? É a versão que eu estou a resolver. Ok. Depois, na 1.2, a figura 2 representa valores típicos das percentagens em massa dos elementos químicos mais abundantes no corpo humano. Portanto, o mais abundante é o oxigênio, que a percentagem em massa é 65%, depois carbono, hidrogênio e outros. A razão entre o número de átomos. Ok. Então, a razão entre o número de átomos de hidrogênio e o número de átomos de oxigênio no corpo humano é. Portanto, nós aqui temos acesso à percentagem em massa, ou seja, relativamente à massa total nós temos o valor, certo? Então significa que vamos considerar que a massa total são 100 gramas, ok? Então significa que a massa em átomos de oxigênio vai ser 65% de 100, ou seja, vai ser 65 gramas, e a massa em átomos de hidrogênio, o hidrogênio é 10%, por isso é 10% de 100, por isso são 10 gramas. Ok. No entanto, o nosso objetivo é chegar ao número de átomos, ou seja, então, nós queremos chegar ao número de átomos de hidrogênio a dividir pelo número de átomos de oxigênio. O que significa que nós precisamos da quantidade de matéria em átomos de hidrogênio vezes a constante de Avogadro a dividir pelo quantidade de matéria em átomos de oxigênio vezes a constante de Avogadro. Portanto, a constante de Avogadro aqui vai cortar. E agora, para a quantidade de matéria em átomos de hidrogênio, portanto, vamos utilizar a fórmula, não é? Portanto, nós sabemos que a quantidade de matéria é massa sobre massa molar. A massa de hidrogênio, vamos usar os 10 gramas, portanto, fica 10 a dividir pela massa molar do hidrogênio, portanto, 1,01. E depois, em massa, no oxigênio, a mesma coisa, a massa são 65 a dividir pelo o valor, não é? Aqui para o oxigênio. Ok, e agora vou passar isto para a calculadora. Ok, e agora, em termos de opções, eu vou, isto é arredondado ou às décimas, ok, mas aqui dá-me aproximadamente 2,4. Ou seja, daria-me aqui nesta versão a opção B. E eu não estou a conferir aqui com os critérios, deixem-me só ver, ok, não queria passar tanto, ok. Por isso, na 1.1 é a opção C, na versão 1, e na 1.2 é a versão B. Ok, até agora tudo ok. Vamos então agora à 1.3. O nosso organismo contém outros elementos químicos que estão presentes em quantidades muito reduzidas, habitualmente expressas em partes por milhão em massa, ppm. O iodo, componente essencial das hormonas da tiroide, existe no corpo humano em aproximadamente 0,25 partes por milhão massa. Reparem que nós temos uma relação que nos diz que partes por milhão massa é igual ao valor da percentagem em massa
vezes 10 elevado a 4. O que significa que eu já estou a ver que eles vão querer este valor em percentagem em massa. Então, o valor em percentagem em massa será o valor em partes por milhão massa vezes 10 elevado a menos 4. Portanto, então, significa que o valor em percentagem em massa vai ser 0,25 vezes 10 elevado a menos 4. E agora, colocando este valor novamente em notação científica, fica 2,5 vezes 10 elevado a menos 5. Em percentagem, portanto, seria a opção B. Exato. Ok. Agora, 1.4. Na natureza existem 3 isótopos do oxigênio, que podem ser representados simbolicamente por 16O, 17O e 18O. Associa cada isótopo apresentado na coluna 1 a uma das suas características apresentada na coluna 2. Assinala na folha de respostas para cada letra da coluna 1 o número da opção selecionada na coluna 2. Ok. A cada letra corresponde apenas um número. Por isso, nós temos aqui 3 isótopos do átomo de oxigênio. Embora nós sabemos que o átomo de isótopo com número de massa 16 é o que está em maior abundância, tendo em conta que a massa atómica ou a massa atómica relativa deste elemento químico é precisamente 16. Porque eu já estou a ver aqui que diz isótopo mais abundante. Então, neste caso, eu já posso fazer ali aquela correspondência. Vou pôr aqui a preto. Ou seja, o A vai corresponder ao 1. Ok. Depois, agora, o O17, portanto, agora vou usar o 17 e o 18. O oxigênio, vocês podiam ir aqui à tabela periódica, se não se lembrassem, o oxigênio tem número atómico 8, portanto, vou botar aqui, ok, então para ambos é 8. E eu estou a ver que ali na 2, ele diz-me que o isótopo com 9 tem 9 neutrões. Então, os neutrões temos de fazer o número de massa menos o número atómico. Porquê? Porque o número de prótons mais o número de neutrões é o que dá o número de massa, não é? Portanto, os prótons mais os neutrões dá o número de massa. Mas os prótons também acabam por ser o número atómico. Então, significa que para saber o número de neutrões é ao número de massa subtrair o número atómico. Por isso, no primeiro é 17 menos 8, ou seja, tem 9 neutrões, e 18 menos 8 tem 10 neutrões. Então, podemos dizer que temos aqui um isótopo, que é o B, que tem 9 neutrões. Depois, isótopo cuja configuração eletrónica é... Reparem que todos eles têm que ter configuração eletrónica, ou seja, eles são isótopos do mesmo elemento químico, que é o oxigênio, cujo número atómico é 8. Reparem que neste aqui ele já vai... Temos 6, 7, 8, 9, 10, mais 6, 16, ok? Por isso não pode ser o oxigênio. Já agora o número atómico correspondente ao 16 seria o enxofre, ok? Esta nós podemos logo descartar. Depois, isótopo de carga nuclear mais 17. Por isso, a carga nuclear é dada pelo número de prótons, porque no núcleo vocês têm prótons e têm neutrões. Os neutrões são partículas sem carga, por isso ficamos com os prótons. Então, significa que o que tem maior carga, ou seja, a carga nuclear de qualquer um deles seria mais 8 e não mais 17, porque seria sempre mais o número de prótons. O que significa que sobra aqui para o C, sobra o isótopo com maior massa ser precisamente, deixa-me só trocar aqui, C, ok? Ser o 5, porque de facto o número de massa, como é os prótons mais os neutrões, quanto maior é o número de massa, maior é o número de neutrões, não é? No fundo, ou seja, então temos mais partículas, por isso maior massa. Ok, vamos só confirmar aqui a correspondência, é 1, 2 e 5. Ok, está feito o exercício 1, vamos avançar para o exercício 2. A síntese do amoníaco pode ser chamada aos mais diversos propósitos. Até hoje, o processo de Haber-Bosch garante a alimentação de uma população mundial em crescimento. É assim que quase metade do nitrogênio hoje existente no organismo de qualquer pessoa, inclusive o leitor, passou antes pelo processo de Haber-Bosch. Este é um texto do Nuno Malido, Como se transforma ar em pão. É muito interessante este livro. Ok, vamos continuar. No processo de Haber-Bosch, o gás amoníaco
largamente usado na indústria de fertilizantes, é produzido sob determinadas condições de pressão e de temperatura a partir de dihidrogênio e de dinitrogênio numa reação reversível que pode ser traduzida por... Ok, nós temos aqui a nossa reação. Vamos então a 2.1. A variação do número de oxidação do nitrogênio na reação direta, ok, então vamos tirar para aqui. Então nós temos N2 no estado gasoso, mais 3H2 no estado gasoso, origina 2NH3 no estado gasoso. Ok, e nós queremos o número de oxidação, variação do número de oxidação do nitrogênio. Ok, então neste caso o nitrogênio, como aqui está na forma de... ou seja, ele está na forma isolada, portanto, ou seja, ele é uma molécula diatómica, mas está na forma isolada, por isso o número de oxidação para o nitrogênio será 0, enquanto que para este, vocês aqui podiam fazer a conta, ou seja, o número de oxidação do nitrogênio mais 3 vezes o número de oxidação do hidrogênio vai ter que dar 0, o que significa que aqui o número de oxidação do nitrogênio vai ser menos 3. Então, a variação do número de oxidação do nitrogênio seria menos 3 menos 0, que vai ser igual a menos 3, portanto, ele vai sofrer redução. Portanto, ele sofre redução, ou seja, vai acabar por ser o agente oxidante do outro elemento. Então significa que chegamos à conclusão que é menos 3, portanto só poderia ser entre a C e a D, mas ele vai ser o oxidante, ou seja, ele vai sofrer redução, mas é o agente oxidante. Então neste caso seria na 2.1, opção C. Ok, versão está certo. Depois, na 2.2... No sistema reacional em equilíbrio, a quantidade de amoníaco aumentará se... Ok, aqui vamos falar um bocadinho sobre o princípio de Chatelier, por isso, no sistema reacional em equilíbrio, a quantidade de amoníaco, por isso, não vamos favorecer a reação direta se a temperatura diminuir, sim, porque a variação de entalpia é negativa, portanto, a reação é exotérmica, portanto, esta poderia ser. Depois, o volume do reator aumentar. Ok, se eu aumentar... O volume é o equivalente a diminuir a pressão. Então, significa que, segundo o princípio de Le Chatelier, eu vou ter que aumentar a pressão. Para aumentar a pressão, eu tinha que encaminhar o equilíbrio no sentido de formação do maior número de moléculas gasosas. E, nesse caso, eu teria que encaminhar no sentido dos reagentes, ou seja, seria no sentido inverso. Então, esta não pode ser. Se adicionarmos um catalisador, isso não influencia o sentido direto ou inverso, portanto, ele só faz com que o equilíbrio seja atingido mais rapidamente. Se diminuir a concentração do H2, ou seja, se eu tirar parte do reagente, então, no sentido, segundo o princípio de Le Chatelier, eu vou ter que aumentar a concentração desse reagente, ou seja, também estaria a favorecer a inversa e não a direta. Então, significa que, aqui neste caso, a opção correta seria logo a primeira. Portanto, a reação exotérmica é favorecida pela redução da temperatura. Ok. Agora. Ok, vamos passar agora para o 2.3 e diz o seguinte. No recipiente fechado, indeformável, vou passar aqui. 2.3 agora. No recipiente fechado indeformável à temperatura T, encontra-se equilíbrio químico N2, H2 e NH3, sendo a concentração da NH3... Então, esperem lá, vamos aqui buscar a reação. Portanto, nós temos NH2 no estado gasoso, mais 3H2 no estado gasoso, origina 2NH3. Por isso, já nos estão a falar de equilíbrio. Então, significa que a constante de equilíbrio à temperatura T vai ser a concentração do NH3 em equilíbrio ao quadrado e a concentração do N2 só, e a concentração do H2 em equilíbrio ao cubo. Ok, sendo a concentração num determinado estado de equilíbrio, por isso nós já sabemos a concentração do NH3, ok. Num determinado instante, o sistema sofreu uma perturbação por alteração das quantidades das substâncias, mantendo-se a temperatura
Mantendo-se a temperatura T, o sistema reagiu, atingiu, um novo estado de equilíbrio no qual as concentrações de N2 e de H2 são metade das concentrações respectivas do equilíbrio inicial. Ok. Então significa que nós vamos ter, ou seja, são dois equilíbrios diferentes, por isso nós podemos chamar estado, ou seja, equilíbrio 1, mas que é o mesmo que o segundo, porque a temperatura é a mesma. Então significa que no primeiro eu sei que isto é 1,6 ao quadrado a dividir por N2 em equilíbrio e depois o H2 ao cubo em equilíbrio. Mas depois aqui, queremos no segundo, eu quero saber quanto é que é a concentração do NH3, sabendo que esta concentração do N2 passou a ser metade e a do H2, a concentração também passou a ser metade, só tenho que ter cuidado aqui do cubo. Ok, então vai cortar, portanto, aqui vai ficar 1,6 ao quadrado, isto aqui vai acabar por cortar com isto aqui, portanto vai ficar aqui 1 e este vai dar NH3 ao quadrado em equilíbrio e vai ficar 1 meio vezes 1, ora bem, 2 ao cubo fica 8, dá 16. Ok, então vai dar 1 sobre 16, que vai passar para este lado, fica 1,6 ao quadrado vezes 1 sobre 16, igual à concentração do NH3. Portanto, a concentração do NH3 vai ser raiz quadrada de 1,6 ao quadrado sobre 16. Raiz quadrada, ou seja, a concentração do NH3 seria 0,4 mol por decímetro cúbico. Ok, 0,4, vou só aqui mais 1. Então, o que é que nós tínhamos que fazer? Apresentar o valor da constante de equilíbrio, está aqui em cima, estabelecer a igualdade, também está, e calcular a concentração. Ok, está tudo. Agora, vamos a 2.4. Em dois recipientes de volume variável, portanto, volume variável, nas mesmas condições de pressão e de tempo. Passei para a linha. Em dois recipientes de volume variável foram introduzidas massas iguais de, então, a massa de N2, esta vez falha, a massa de N2 é igual à massa de H2. Ou seja, então nós sabemos que, ainda não li o resto, mas então nós sabemos que o N de N2 vezes a massa molar do N2 é igual ao N de H2 vezes a massa molar do H2. Ok. Pronto. Conclua qual dos gases ocupa maior volume. Pois eu já estava mesmo a ver, porque é pressão e temperatura. Então significa que o volume, né, é igual a N vezes volume molar. O que significa que o N pode ser substituído por V sobre volume molar. Então significa que vai ficar o V de N2 sobre volume molar vezes... Agora aqui, eu não sei se... Não tínhamos aqui, ou seja, vamos aqui à tabela periódica. O nitrogênio é 14,01, portanto 14,01 vezes 2 vai ser igual a 28,02. Aqui fica volume de H2 a dividir pelo volume molar e aqui fica 2,02. O volume molar é o mesmo e vou passar o 2,02 a dividir para o primeiro membro. Então vai ficar 28,02 a dividir por 2,02, que vai dar aproximadamente 14. Ou seja, então nós chegamos à conclusão que o volume de H2 é cerca de 14 vezes maior que o volume ocupado pelo N2. Deixem-me voltar a pôr aqui.
E o nosso objetivo era concluir qual dos gases ocupa maior volume. Então, a resposta aqui seria o H2. Então, como as massas dos dois, vamos aqui aos critérios. Como a massa dos dois gases são iguais, terá maior quantidade de matéria o que tiver menor massa. Nas mesmas condições, portanto, temperatura, volumes iguais de gases diferentes apresentam a mesma quantidade de matéria. Pronto, eu justifiquei isso tudo, mas através dos cálculos, pronto, e com isso chegamos, acho que isto está um bocadinho torto outra vez. Eu sem querer ao escrever aqui, ok, pronto. Mas está justificado, por isso, como as massas dos dois gases são iguais, terá maior quantidade de matéria o que tiver menor massa molar. Ok, pois nós aqui tínhamos que apresentar, eu estava a fazer tudo com cálculos, nós temos que apresentar um texto bem estruturado, ok. Portanto, aqui eu tinha feito tudo através de cálculos, ou seja, eu tinha chegado à conclusão que o volume de H2 seria maior que o volume de N2. Portanto, neste caso, o que é que nós chegamos à conclusão? Portanto, para massas iguais, não é? Ou seja, foi a primeira relação que eu estabeleci aqui, por isso, para massas iguais, nós vamos aqui estabelecer uma relação entre as quantidades de matéria. Portanto, ou seja, como as massas dos dois gases vão ser iguais, terá maior quantidade de matéria o que tiver menor massa molar. E porquê? Porque vem desta relação aqui, esta primeira relação que eu estabeleci. Ou seja, se nós chegarmos aqui, ou seja, o N de H2 a dividir pelo N de N2 é igual a massa de N2 a dividir por massa de H2. Então, significa que quanto maior for, ou seja, o que tiver, ou seja, se o H2 tiver maior quantidade de matéria, terá, ou seja, tem menor massa molar, como é evidente, não é? Porque nós aqui sabemos que a massa molar do H2, isto é um bocado mais por lógica, certo? Ou seja, se a massa molar do H2 é menor, para ocupar a mesma massa, tem que ter maior quantidade de matéria, ok? Por outro lado, ao ter maior quantidade de matéria, como o volume ocupado pelos gases só depende do volume molar e precisamente da quantidade de matéria, então significa que vai ocupar maior volume, está bem? Pronto. Ou seja, eu acabei de fazer por cálculos, mas acabei por ser mais fácil até pela relação, não é? Portanto, se os dois gases têm a mesma massa, mas a massa molar do H2 é menor que a massa molar do N2, então, né, a quantidade de matéria do H2 tem que ser superior à quantidade de matéria do N2. Por outro lado, o volume é igual à quantidade de matéria vezes o volume molar. Por isso, ou seja, são, né, para o mesmo volume molar, V e N são diretamente proporcionais. Portanto, então significa que se o N de H2 é maior que o N de N2, então o volume de H2 é superior ao volume de N2. E, portanto, o gás que ocupa maior volume é o H2. Ok, vamos ao exercício 3. Uma solução aquosa de NH3, por isso já nos dá uma massa molar, é 17,04, com concentração 14, por isso a concentração do NH3 é 14,8 mol por decímetro cúbico. Tem massa volúmica, então o ρ da solução é 0,8980 gramas por centímetro cúbico. Determinar a fração molar do NH3. Por isso, nós para chegarmos à fração molar, nós vamos precisar da quantidade de matéria do NH3 a dividir pela quantidade de matéria total. E nós, neste caso, nós temos uma solução aquosa, ou seja, a solução aquosa é NH3 mais água.
Portanto, nós vamos precisar de chegar à quantidade de matéria do NH3 e a quantidade de matéria do H2O. Ok. Para efeitos do que eu vou fazer, eu vou considerar que o volume da solução vai ser igual a 1 decímetro cúbico. Então, significa que o ρ da solução, que vai ser igual a massa da solução a dividir pelo volume da solução, então vai ficar 0,8980, é igual à massa da solução. Por isso, como eu considerei o volume da solução de decímetro cúbico, então isto fica 1 vezes 10 elevado a 3. Por isso, a massa da solução será os 0,8980 vezes 1 vezes 10 levantado a 3. Ou seja, vai ser 898 gramas. Ok, agora o nosso objetivo é chegar à massa do NH3 para conseguirmos subtrair a massa da solução e ficar com a massa da água, para depois sabermos a quantidade de matéria de água. Ok, por isso eles como nos dão aqui o valor da concentração do NH3, portanto a concentração de NH3 vai ser igual ao N de NH3 a dividir pelo volume da solução. Então, vamos ficar que 14,8 vai ser igual ao N de NH3 sobre 1, porque neste caso a concentração está em decímetro cúbico, ou seja, a quantidade de matéria vai ser 14,8 mol. Ok. Agora, vamos à massa do NH3, que é a quantidade de matéria, vezes a massa molar, que já está no enunciado, que é os 17,04. Então, 14,8 vezes 17,04. Ou seja, vai ser 252,2 gramas. O que significa que a massa de água vai ser 898 menos 252,2. Portanto, vai ser 645,8 gramas. Ok. Agora que já sabemos a quantidade de matéria do H2, eu vou fazer aqui ao lado. Agora já podemos calcular a quantidade de matéria do H2, que vai ser a massa, que são 645,8, a dividir pela massa molar da água. A massa molar da água é 16 mais 2,02, portanto é 18,02. Portanto, a dividir então vai dar que a quantidade de matéria vai ser aproximadamente 35,8 mol. Ok, então a quantidade de matéria total vai ser os 35,8 mais a do NH3, que está aqui deste lado, que é o 14,8. Ou seja, vai ser 50,6 mol. Portanto, significa que a fração molar, nós queremos a fração molar do NH3, vai ser os 14,8 a dividir por 50,6. Ou seja, vai dar aproximadamente 0,292. Por isso, calcular a massa de NH3 num determinado volume de solução, por exemplo, 1 decímetro cúbico. Portanto, eu tinha que calcular a massa do NH3, 252,2, está certo. Calcular a massa do volume de solução pretendido, 898. Calcular a quantidade de H2 no volume da solução, 35, aqui tinha menos um algarismo. E tinha que ter cuidado porque efetivamente eram 4, ok? E depois 0, aqui. Só por aqui mais, ok? E depois apresentar os 0,292. Ok, vamos passar para o exercício 4.
4. Então, o geólogo Galopim de Carvalho, no ciclo de conversas Vamos Falar de Geologia, organizado pelo Museu Nacional de História Natural e da Ciência da Universidade de Lisboa, explica porque que a Baía de São Martinho do Porto tem uma forma semicircular. A razão de ser desta forma muito bonita tem a ver com a abertura estreita, onde a ondulação entra. A figura 3, que não está à escala, esquematiza o fenómeno ondulatório referido. As linhas sobre a água correspondem a cristas de onda, estando representada apenas uma pequena parte do total de cristas. Temos aqui a nossa abertura estreita e os 800 metros. Ok. Qual é o fenómeno ondulatório que ocorre na passagem das ondas pela abertura estreita? Portanto, o que ele está-nos aqui a falar é o fenómeno da difração das ondas. Isso não há aqui muito a explicar, é precisamente o que ele está a ser dito em cima. Mesmo assim, vamos confirmar, mas é isso. Ok, considera que, agora vamos ver aqui na 4.2, considera que as ondas se propagam com velocidade de módulo constante, por isso a velocidade é constante, com um período de 6,0 segundos, e com um comprimento de onda de 9,0 metros. Ok, então a velocidade, como é comprimento de onda sobre período, seria 9 a dividir por 6. Ou seja, seria 1,5 metros por segundo. Ok. Determina o intervalo de tempo que uma frente de onda demora a percorrer os 800 metros, desde a abertura estreita até à praia. Ok. Por isso, nós já temos a velocidade calculada, ela é constante, ou seja, sabemos que a velocidade é igual à distância por intervalo de tempo. Então, vamos ter que 1,5 vai ser igual a 800 a dividir por intervalo de tempo. Ou seja, o intervalo de tempo vai ser 800 a dividir por 1,5. Ou seja, seria 533 segundos. Por isso, o objetivo aqui, em termos de tópicos, era calcular a velocidade de propagação da onda e depois determinar o intervalo de tempo. Ok, daqui está tudo. Agora, vamos ao exercício 5. Carlos Correia, professor e divulgador de ciência, num dos seus exercícios, demonstrou a impossibilidade de neutralizar a acidez do estômago pela ingestão de uma água alcalina. Vamos a 5.1. Determina o volume de uma água alcalina de pH, ou seja, o pH é 9,50, o que significa que já sabemos que a concentração de H3O+, é 10 elevado a menos 9,50, que vai ser 3,16 vezes 10 elevado a menos 10 mol por decímetro cúbico. Ok, determinar o volume de uma água alcalina de pH necessário para neutralizar um volume, ou seja, o volume de suco gástrico é igual a 3,0 decímetros cúbicos, cujo pH é 2,0 a 25 graus. O que significa que aqui a concentração de H3O+, é 10 elevado a menos 2. Vou só pôr assim, pronto, agora não fica problema, pronto, ok, vamos ficar se calhar melhor. Por isso, então nós sabemos o número de íons, nós temos a concentração de íons H3O+, na água alcalina e sabemos a concentração em íons H3O+, na solução de suco gástrico. Ok, e o nosso objetivo é conseguir determinar o volume desta água de cima, ou seja, quanto é que nós devemos ter para conseguirmos neutralizar
para conseguirmos neutralizar 3 decímetros cúbicos. Aqui já tinha aqui. Ok, deixem-me só pôr aqui, por isso isto foi tudo calculado para o suco gástrico, ok? Então significa que nós no suco gástrico, a quantidade de íons H3 ou mais vai ser 1,0 vezes 10 elevado a menos 2 vezes 3. Ou seja, vai ficar 3,0 vezes 10 elevado a menos 2 mol. Ok. Por isso, significa que a quantidade de íons H3 ou mais... Ok. Por isso, a quantidade de íons H3... Porque assim, uma água alcalina acaba por... E nós estamos a trabalhar a 25 graus, por isso, uma água alcalina... E agora vou pegar desta parte. Vou só trocar aqui a ordem, porque eu já fiz tudo para o suco gástrico. Ok. Então, uma água alcalina significa que nós podemos dizer que a 25 graus, a quantidade em íons OH- seria KW a dividir pela concentração em íons H3 ou mais. O KW vocês podem vir buscar aqui ao formulário, está bem? Que ele é 1,0 vezes 10 elevado a menos 14, a dividir por 3,16 vezes 10 elevado a menos 10. Vou voltar aqui para o exercício. Tá aqui. Ok. Isto vai dar... Vai dar 3,16 vezes 10 elevado a menos 5 mol por decímetro cúbico. Ok. E a neutralização vai ocorrer pela reação que vai haver entre os íons H3 ou mais que nós temos em cima e os íons... Vou por aqui outra cor. E aqui os que vão... Ou seja, e estes íons que nós vamos ter aqui. Ok. Portanto... Por isso, nós, em íons OH- nesta solução, por isso eu vou precisar de saber qual é o volume desta solução. Que é exatamente, nós queremos saber o volume da solução alcalina, exatamente, que nós vamos precisar para conseguir neutralizar... Exato, ok. Então significa... Ok, então para neutralizar significa que a quantidade de íons H3 ou mais teria que ser igual à quantidade de íons OH-. Então, neste caso, a quantidade de íons OH- seria 3,0 vezes 10 elevado a menos 2 mol. Ok, como nós já temos a concentração, que era então igual aos 3,16 vezes 10 elevado a menos 5 mol por decímetro cúbico, então nós vamos ter que 3 vezes 10 elevado a menos 2 a dividir pelo volume, neste caso da água, vai ser igual a 3,16 vezes 10 elevado a menos 5. Então, para saber o volume da água, nós vamos fazer o 3 vezes 10 elevado a menos 2 a dividir pelo 3,16 vezes 10 elevado a menos 5. Ou seja, o volume da água seria 949 decímetros cúbicos, ou seja, seria 949 litros. Então, vamos só confirmar, aqui nós tínhamos de chegar a quantidade de N no ácido, por isso tínhamos esta parte aqui em cima, que eu já tinha posto a verde, depois chegar à do OH- e depois chegar ao volume, pronto, da água alcalina. Está certo? Ok. Depois, na 5.2, o pH de uma solução aquosa foi medido com um aparelho cujo visor se apresenta na figura 4. Por isso, nós temos aqui um medidor digital de pH. O caráter químico, por isso nós estamos a trabalhar aqui a 25 graus, temos um pH, deixa-me só pôr aqui a linha, que é 5.2. Ok, nós temos um pH
de 8,50 e a temperatura é 25 graus, por isso está acima de 7, o que significa que a 25 graus, e estou a falar sobre isso, ele é básico, por isso, ou seja, só pode ser entre A, entre C e a D, já descartamos A e a B. Ok, a incerteza de leitura, neste caso, é sempre igual, ou seja, à menor divisão de escala. Portanto, a menor divisão de escala deste aparelho é 0,01. Então, significa que a incerteza de leitura também será 0,01. Então, já sabíamos que era básico e a incerteza de leitura é 0,01. Então, fica a opção D. Ok. Sabemos que, ao deixar uma chávena de chá quente e um copo com gelo em cima da mesa, ao fim de algum tempo, o chá irá arrefecer e o gelo irá derreter. Embora estes acontecimentos pareçam o oposto um do outro, na sua base o que está a acontecer é bastante idêntico. Então, a transferência... Vamos aqui a 6. Então, a transferência de energia através das paredes da chávena, por isso, como é paredes, ou seja, é sólido, por isso só pode ser condução, e nesse processo o chá recebe energia ou cede energia. Então, neste caso, o que é que acontece? Nós temos o chá aqui nós temos uma chávena de chá quente. Por isso, se o chá é que está quente, ele é que vai ceder energia. Portanto, nós já sabemos que era ceder energia. Como estamos a falar a transferência de energia através das paredes, então significa que vai ser condução, porque é um sólido. Então, aqui na 6.1 seria a opção B. Ok, só diminuir aqui um bocadinho o tamanho. A capacidade térmica mássica do gelo, deixem-me só pôr aqui, 6.2. Ok, a capacidade térmica mássica do gelo é inferior à capacidade térmica mássica da água líquida. Qual das opções seguintes apresenta o esboço do gráfico da temperatura da água, inicialmente na forma de gelo, em função do tempo até atingir a temperatura ambiente? Ok. Por isso, nós temos aqui um gráfico da temperatura em função do tempo. E nós sabemos que, em primeiro lugar, tem que haver mudança de estado físico, por isso nunca poderia ser nem a C nem a D, ou seja, teria que ser entre a A e a B. E agora o resto está relacionado com a capacidade térmica mássica. Portanto, qual dos seguintes, eu já posso aumentar porque já sabemos que é entre a A e a B. Ok, qual dos seguintes gráficos então apresenta o esboço do gráfico da água, obviamente, porque ela vai estar entre gelo e água, na forma de gelo em função do tempo. Então, nós temos aqui menor, ou seja, nós temos que tem menor capacidade térmica mássica, portanto, e o que acontece é que nestes gráficos nós estamos a ver em termos de variação de temperatura, ou seja, para a mesma quantidade, nós sabemos que energia é igual a massa vezes C vezes variação de temperatura, ok? Portanto, então nós sabemos que a variação de temperatura depende da energia fornecida, da massa e da capacidade térmica mássica. Claro que a energia, por sua vez, ela é potência vezes intervalo de tempo, ok? Portanto, nós temos algo deste género aqui para este gráfico. Eles chamaram à temperatura delta θ, prontos. Então significa que os declives destes gráficos, ok, será algo deste género. Portanto, significa que se eu tiver a mesma massa de gelo e a mesma massa de água, que vai ser depois a mesma massa de água, obviamente, e se o aquecimento tivesse sido feito pela mesma fonte, ou seja, se a potência for a mesma, quanto menor for a capacidade térmica mássica, significa que maior vai ser o declive. Então, o declive tem que ser mais acentuado no início e depois não tão acentuado na parte líquida. Então, olhando aqui para o gráfico, no início, este declive é mais acentuado do que este, enquanto que aqui no gráfico B era claramente na segunda situação, onde seria mais acentuado. Então, como nós sabemos que nós começamos com gelo, então, que tem menor capacidade térmica mássica, então teria que ser a opção A. É 6.2. Ok,
Vamos ao 7. Esta página já acabou. Embora tanto as pilhas como os acumuladores, que é uma bateria, forneçam corrente elétrica, são coisas muito diferentes e dentro das respectivas caixas não têm os mesmos produtos. Os acumuladores têm lá, ou seja, as baterias, têm lá dentro muitas placas de chumbo e é isso que os torna muito pesados. E também um líquido, por exemplo, ácido sulfúrico, que queima a pele e o pano e a madeira. E também contém água. As pilhas não. A figura seguinte esquematiza de forma simplificada uma bateria, estando representadas apenas duas placas, uma de dióxido de chumbo, em estado sólido, e outra chumbo, de estado sólido também, mergulhadas numa solução aquosa de ácido sulfúrico. No destaque lateral estão esquematizados os reagentes e os produtos da reação, que ocorre na placa de chumbo e que pode ser traduzida por... Ok, temos aqui a nossa reação entre o chumbo e o ácido sulfúrico, que origina sulfato de chumbo mais hidrogênio. Ok, por isso, que ocorre na placa de chumbo, ok, só nesta placa. 7.1. Quando o acumulador, ou seja, quando a bateria se encontra ligado a um circuito elétrico fechado, os portadores de corrente elétrica nas placas de chumbo são... Ok, estamos a falar nas placas. Por isso, nas placas são íons. Desculpa, são eletrões, não é íons. São eletrões, ou seja, é uma placa, portanto é uma coisa sólida. Enquanto que na solução é que já são os íons, porque na solução é uma solução aquosa. Então significa que teria que ser a D. Portanto, na placa são eletrões e na outra são íons. Ok. Agora, na 7.2. A reação química que ocorre na placa de chumbo permite que... Agora deixem-me só passar para aqui a equação química, por isso, chumbo mais ácido sulfúrico origina PbSO4 no estado sólido, mais 2 eletrões. Ok, temos aqui a nossa reação. Agora, reação química que ocorre na placa de chumbo permite que, por cada mol de chumbo que se oxida, sejam libertados 2 mol de eletrões para o circuito elétrico exterior, como se esquematiza na figura 5. Ok, então significa que por cada mol, ou seja, aqui se considerarmos 1 mol, são libertados... Quantos eletrões? 2 mol. 2 mol de eletrões. Ok. Quando a bateria está a fornecer energia a um circuito elétrico de resistência elétrica 800 ohm, então a resistência é de 800, a diferença de potencial elétrico nos seus terminais, a tensão, é 12 volts. Ok, então significa que resistência é igual a U a dividir por I, portanto significa que o I vai ser U, que é 12, a dividir por 800. Ou seja, a corrente é 0,015 ampere. Ok, o módulo da carga elétrica de cada eletrão é aquele valor. Ok. Determina a massa de chumbo que reage durante 30 minutos de funcionamento da bateria. Ok, porque nós sabemos que a corrente elétrica é o número de cargas por um determinado... Ou seja, é o número de cargas que atravessa uma secção reta por segundo, está bem? Então, nesse caso, eu sei que isto vai ser 0,015, vai ser carga sobre 30 minutos, que é 30 vezes 60. Então, o número de cargas vai ser 27 coulomb. Ok. Por outro lado, nós sabemos que as cargas vai ser, ou seja, a quantidade
se calhar vou fazer por regra de 3 simples. Ou seja, se um eletrão corresponde a 1,602 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb, 27 coulomb é x, são x cargas. São x eletrões, ou seja, fica 27 a dividir por 1,602 vezes 10 levantado a menos 19. Ou seja, vai ser 1,69 vezes 10 elevado a 20 eletrões. Estou só a confirmar os cálculos. Ok. Agora que nós já sabemos o número de eletrões, nós sabemos que n é igual a n vezes a constante de Avogadro. Então vai ficar 1,69 vezes 10 elevado a 20, vai ser igual à quantidade de matéria e aqui fica 6,02 vezes 10 elevado a 23. Então, a quantidade de matéria vai ser, vou só fazer aqui a conta, 1,69 vezes 10 levantado a 20, a dividir por 6,02 vezes 10 levantado a 23. Ou seja, vai dar 2,81 vezes 10 elevado a menos 4 mol de eletrões. E ali em cima nós sabíamos que por uma mol de chumbo nós vamos ter 2 mol de eletrões. Então significa que vamos ter x, onde pode ser chamado x, vou chamar y. Y mol de chumbo vai estar para 2,81 vezes 10 levantado a menos 4 mol de eletrões. Então significa que o Y vai ser 1,40 vezes 10 elevado a menos 4 mol de chumbo. Como o nosso objetivo era chegar à massa, então a massa de chumbo vai ser igual à quantidade de matéria, que é 1,40 vezes 10 elevado a menos 4, vezes... E agora vamos só aqui à tabela periódica para o chumbo. Está aqui 207,2. Ok, é aqui. Então, fica 1,40 vezes 10 levantado. Seria 2,90 vezes 10 levantado a menos 2 gramas. Ok, já tinha dado. Aqui, ora bem, o que é que nós precisamos calcular? A corrente elétrica. Depois, o número de eletrões, está. A quantidade de matéria também está. E a massa. Ok. Está tudo. Agora, 7.3. Os íons H+, e SO4 criam campos elétricos no espaço à sua volta, certo? Neste caso, o próton tem carga elétrica positiva, então significa que ou seja, não pode ser nem A nem a C, porque as linhas de campo têm que ser divergentes, então pode ser a B ou a D. E no caso do sulfato, as linhas de campo são negativas, o que significa que elas têm que ir para, ou seja, são convergentes, não é? Ok, então, considerando que estes íons pontuais isolados, qual dos esquemas seguintes pode representar as linhas de campo elétrico? O que é que isso também significa? Que neste caso, em termos de carga, o íon negativo, ou neste caso o anião, tem maior carga do que o catião, então tem que ter maior... o número de linhas de campo vai ter que ter maior densidade. Então significa que neste caso entre a B e a D seria a B. Aqui na 7.3. Ok. Agora vamos ao 8. Jorge Dias de Deus, no livro Galileu e a Parábola, explicou que Galileu não teria conseguido atingir o rigor obtido nas suas medições largando bolas metálicas do cimo da Torre de Pisa e que, na prática, ele estudou a descida de esferas numa tábua inclinada em certo ângulo com o chão.
Considera que as esferas em análise podem ser representadas pelo seu centro de massa. Ok. Numa das experiências, Galileu, vamos então aqui a 8.1, numa das experiências, Galileu largou uma esfera metálica de uma altura h e mediu a distância percorrida sobre uma tábua de 1,50 metros de comprimento durante 1 segundo. Por isso, nós temos aqui as distâncias ao fim de 1 segundo. Tal como se esquematiza na figura 6, que não está à escala. Galileu repetiu este procedimento para alturas diferentes. A tabela seguinte, adaptada do livro referido, apresenta os registros experimentais obtidos. A razão h a dividir por 1,50 exprime a inclinação da tábua em cada ensaio. Porque, efetivamente, ou seja, se nós olharmos ali, temos aqui, isto é, o θ, h 1,50. Então, se eu fizer seno de θ, a razão exprime a inclinação. Ok, mais ou menos, né? Mas permite calcular. Ok, damos isto assim. Ai, muito grande. Ok. E nós temos distância, que é percorrida pela bola ao fim de 1,50 metros. Ok, por isso, porque isto vai mudando a inclinação, né, em consoante a altura. Ok, e a distância percorrida ao fim. Ok. Agora, determina o módulo da aceleração gravítica nas condições em que Galileu realizou a experiência. No tratamento dos dados, tal como Galileu, não considere o contributo da força de atrito. Em primeiro lugar, deduza uma expressão matemática que relacione a distância percorrida com aquele valor, apresenta a equação da reta de ajuste e, calcula a partir da equação o valor solicitado. Ok. Neste caso, portanto, este corpo, ele só está a descer. Deixa-me voltar aqui a fazer o plano. Ou seja, nós estamos a fazer, portanto, ele parte daqui, né, e depois vai percorrer uma distância ao fim de 1 segundo. Então, nós temos a posição inicial e temos a posição final. Ok. E nós sabemos que posição final é igual a posição final inicial mais velocidade inicial mais 1/2 da aceleração vezes t ao quadrado. Ok, nós temos isto. Sabemos que aqui este x final menos x inicial vai ser igual a 1/2, a aceleração inicial vai ser 0, a velocidade inicial vai ser 0, e aqui fica, até posso pôr aqui já 1 segundo. Ok, então nós sabemos que aquela distância, aquilo que eles chamam assim, é, na verdade, isto não fica muito bonito, né? Igual a aceleração sobre 2. Ok. Agora, esta é a distância percorrida. Por outro lado, nós temos, ou seja, no fundo daqui sai que a aceleração é 2 vezes, não sei o que é que me vai dar jeito. Ok, é igual a isto, àquela distância. Por outro lado, nós sabemos que aqui agora, porque aqui a descida é só devido ao peso, não é? Portanto, eu sei que força resultante, não é? Seria igual a massa vezes a aceleração, mas a força resultante é o P de x, portanto, P de x é igual a massa vezes a aceleração. Sendo que o P de x vai ser igual a peso vezes seno de θ. E, por sua vez, o peso é massa vezes a gravidade vezes seno de θ. Vai ser igual a m vezes a aceleração. Portanto, aqui as massas vão cortar. Por outro lado, o seno de θ é h 1,50. E a aceleração é 2 vezes aquela distância. Eu não vou pôr aquilo outra vez para não estar. Ok. Então, h 1,50 é igual a 2 sobre g vezes d. Ok. Então, eu chego a esta relação que posso utilizar para aquela tabela. Ou seja, isto é os meus valores para o y e isto seria os meus valores, vou pôr aqui mais bonito, de x. Ok. Ok, agora eu vou fazer, não ficou nada bem.
Mas pronto, era X aqui, está bem? Então, agora eu vou passar para a Namorks. Ok, e vamos pôr aqui os valores. Eu vou pôr aqui ao contrário, 0,47, 0,59, 0,77, 1,16, 1,40. E agora, relativamente à segunda coluna, vai ficar, pronto, 0,1, 0,13, 0,18, 0,25, 0,31. Ok, vamos fazer aqui a regressão linear. Já está, e aqui os nossos valores. Ok. Vou passar agora para aqui os nossos resultados. Ok. Exato. Por isso, aqui a conclusão que eu cheguei na minha equação é que o H 1,50 é aproximadamente 0,2 2,220 aqui vezes D. Okay. E isto, que é o nosso declive, representa... Ok, e isto vai-se representar, portanto, 0,220 vai representar 2 sobre G. Então, como o nosso objetivo era chegar à aceleração gravítica, vai ficar que a aceleração gravítica seria aproximadamente 9,1 metros por segundo ao quadrado, porque nós tínhamos que deixar com 2 algarismos. Ok, vamos ver aqui. A resposta deve apresentar os seguintes elementos. Deduzir pronto, a expressão, portanto, eu fiz a expressão no outro sentido, mas ele diz que pode ser assim ou equivalente. Depois, escrever a equação da reta. Ok, eu omiti a ordenada na origem, portanto, mas não seria descontado. E depois a aceleração gravítica. Ok, está tudo. Vamos aqui ao 8.2. Acho que aqui já não tem mais espaço. Qual dos diagramas seguintes pode representar, na mesma escala, as forças que efetivamente atuam numa das esferas com movimento uniformemente acelerado durante a descida? Ok, então, nós aqui sabíamos... as que efetivamente atuam. Ok, por isso nós temos sempre em todas o peso e a normal representadas, não é? Que é o peso e a normal. E depois, estas forças deslocam-se, ou seja, não há nenhuma força adicional que tenha que ser aplicada, ok? Por isso a D e a B não fazem sentido, porque, ou seja, para descer elas descem devido ao peso, e o peso já está aqui marcado. E depois o peso, ou seja, a força de atrito que existe entre a superfície e a esfera não pode ser superior ao que seria aqui a componente P de x, não é? A componente útil do peso. Portanto, então significa que a componente eficaz, peço desculpa, eu estava a falar componente útil, a componente eficaz do peso, por isso A não pode ser, ou seja, então vai ficar a opção C. 8.2C. Ok. Depois, na 8.3... um professor desafiou os alunos a planearem uma experiência para verificarem se há conservação da energia mecânica do sistema esfera mais terra quando a esfera desce num plano inclinado e é tratada como uma partícula material. Para tal, disponibilizou uma rampa. Okay, temos aqui então uma rampa de inclinação fixa. Depois, mais material, por isso, nosso objetivo é planear uma experiência para verificar se há conservação de energia mecânica. Ou seja, o nosso objetivo é ver se a energia mecânica no início é igual à energia mecânica no fim, que no fundo é mostrar que a energia potencial no início é igual à energia cinética no fim. Portanto, que massa vezes a gravidade
vezes a altura inicial é igual a 1/2 vezes a massa vezes velocidade final. Portanto, esta é uma das deduções, né? Portanto, isto é o que... Ok. No entanto, o nosso objetivo poderá também ser perceber se há atuação de força de atrito. Ok, vamos ver. Para tal, disponibilizou então uma rampa, uma esfera, ok, temos uma esfera, temos uma régua, balança e um sensor que mede diretamente a velocidade num determinado ponto. Consegue medir aqui, por exemplo, a velocidade no fim. Porque nós conseguimos calcular, portanto, ou seja, no início eu consigo calcular a energia potencial. Ok, descreve um procedimento experimental, incluindo o tratamento de dados correspondente, que permite aos alunos observarem alunos verificarem se a energia mecânica se conserva, utilizando todos os materiais indicados. Ok, eles dão-nos uma régua, o que significa que nós conseguimos medir a distância ao longo do plano inclinado. Ok, conseguimos medir a distância. Ok, e nós vamos ter que utilizar todo o material, porque nós queremos verificar se há conservação, por isso nós conseguimos medir a velocidade de passagem no final, porque ele mede diretamente a velocidade, por isso nós conseguimos medir a velocidade de passagem no fim. Nós podemos começar por, ou seja, nós temos que utilizar tudo, não é? Então, nós começaríamos por, ou seja, usar a balança para calcular, primeiro, determinar a massa da esfera recorrendo à balança. Só temos que fazer um ensaio, ok? Depois temos que utilizar a régua, por isso medir, por isso usando a régua a altura inicial em que a bola é deixada cair. Depois usamos o sensor, ok? Por isso aqui usamos o sensor deixar a bola pronto, ok, medir, só assim para medir usando a deixada cair, depois medir, vou por assim, colocar o sensor na parte final do plano e medir a velocidade final, portanto, a velocidade de passagem nesse ponto. E depois vamos calcular quarto, determinar a energia potencial inicial, que seria a massa vezes a aceleração gravítica e gravidade inicial e a altura inicial, e depois determinar a energia cinética final, que seria massa vezes 1/2 vezes a massa vezes velocidade final ao quadrado. Ok, e verificar se estes dois valores são ou não iguais para testar, não é? Ou seja, não é? Depois no fundo, se a energia cinética final for diferente da energia potencial inicial, então não há. Ou seja, então vou só pôr assim, então a variação da energia mecânica é diferente de zero. Ok, vamos ver o que é que eles puseram aqui. Mede-se a massa da esfera com a balança, mede-se a altura do ponto de partida da esfera com a régua e mede-se o molde da velocidade da esfera quando esta chega à base da rampa, com o sensor de velocidade. Ok.
Exato. Com a massa da esfera e com a altura inicial calcula-se a energia mecânica inicial, e com a massa da esfera e com o molde da velocidade calcula-se a energia mecânica final. Ok, é isso, mas eu já expliquei aqui, no fundo, porque é que só estou a fazer energia cinética. Ok, se a energia mecânica inicial for igual à energia mecânica final, há conservação. Ok, pronto. Agora, vamos aqui ao 8.4. Uma esfera x de massa m foi largada num plano inclinado e uma esfera y de massa 2m foi largada, por isso a massa da x é m, a massa da y é 2m. Foi largada no outro plano inclinado, tal como se esquematiza na figura. Considera o Sol como nível de referência da energia potencial gravítica. Admita que as forças de atrito e de resistência do ar são desprezáveis. Completa o texto seguinte, selecionando a opção correta para cada espaço. Assinala na folha de respostas para cada letra o número da opção selecionada. Ok. Então, a energia potencial gravítica inicial do sistema, x mais terra, é maior ou igual ou menor. Ok, então a energia potencial, por isso isto é para A. A energia potencial inicial vai ser igual a massa vezes a gravidade vezes a altura inicial. Como a altura inicial vai ser igual para os dois, significa que o que tem maior massa tem maior energia potencial. Por isso, neste caso, a massa do y é maior que a massa do x, por isso, a energia potencial gravítica inicial da esfera x vai ser menor. Portanto, esta aqui é 3. Depois, na linha B, a esfera x atinge a base do plano com o módulo de velocidade maior, igual ou menor. Há um bocado eu estava a fazer aqui uma relação, ali em cima, em que eu disse que a energia potencial inicial é igual à energia cinética final. Ou seja, que ia-me levar a que, vou só buscar ali, gravidade vezes a altura inicial fosse igual a 1/2 da velocidade final ao quadrado. O que mostra que a velocidade final só depende da altura inicial. E como neste caso a altura inicial é a mesma, então significa que ambos vão atingir com o mesmo, uma vez que não há força de atrito, vão atingir com a mesma velocidade. Nestes percursos, o módulo da aceleração da esfera é superior, igual ou inferior ao módulo da aceleração da esfera. Ok, estamos a comparar as acelerações. Então, vamos a C. O que é que acontece? Aqui neste caso nós sabemos que força resultante é igual a massa vezes a aceleração, mas que a força resultante é a componente x do peso. E a componente x do peso é peso vezes seno de θ. Ou seja, vai ficar massa vezes a gravidade vezes seno de θ igual a massa vezes a aceleração. Ou seja, a aceleração vai ser gravidade seno de θ. Ok, então a aceleração depende da gravidade e da inclinação, o que significa que nestes percursos o modo da aceleração é a mesma, porque nós estamos, não é a mesma, porque a inclinação dos dois é diferente. E o que é que acontece? No caso do seno, quanto maior é a inclinação do plano, e neste caso, ou seja, nós temos, por isso, em relação à inclinação, nós temos, por exemplo, ok, isto é o Sol, nós temos o x assim, e temos o y assim. Okay. Então, significa que, neste caso, este ângulo, ou seja, nós vamos comparar o θ a este ângulo e este ângulo. Então, neste caso, ou seja, a inclinação do x é maior que a inclinação do y. Portanto, significa que o seno para o θx vai ser maior que o seno para o θy. Então, a aceleração para o x vai ser maior que a aceleração para o y. Ou seja, então, neste caso, a aceleração do x vai ser superior. Portanto, aqui corresponderia a superior, representaria a 1. Na esfera y, por comparação com a esfera x, por comparação com a esfera y, demora mais ou menos tempo a chegar ao final do plano. Ok, depois, na última, a esfera x, por comparação com a esfera y, demora mais ou menos tempo a chegar ao final do plano. Reparem que aqui, pela lógica, ou seja, ele vai ter menor massa, vai ter menor inclinação, vai ter maior inclinação o plano, portanto, pela lógica, ele vai demorar menos tempo. Se quisermos pensar através de fórmulas, ou seja, nós sabemos que
pela lei das velocidades, nós temos esta relação, certo? Então, nós sabemos que a velocidade inicial seria 0, portanto, nós temos isto. Então, significa que a velocidade final nós tínhamos calculado para A2, que era 2g altura inicial, e que a aceleração é gravidade seno de θ. Então, do que é que depende o tempo de descida? Se quisermos usar esta relação. Portanto, aqui vamos passar para este lado a dividir, ou seja, como a gravidade e a altura inicial é a mesma nas duas situações, então depende do seno. Sendo que quanto maior é o seno, menor é o tempo. E para qual das situações é que nós tínhamos maior valor para o seno? No caso da situação x. Então significa que no caso o tempo para o x vai ser menor do que o tempo para o y. Então significa que aqui na D nós íamos fazer correspondência com menos. Por isso a correspondência final ficava o A ser o 3, o B ser o 2, o C 1 e o D 3. Então vamos só confirmar. Então, aqui, A3, B2, C1 e D3. Ok. Por último, numa outra experiência, Galileu imaginou uma situação hipotética em que a esfera era lançada num plano horizontal ideal, sem qualquer atrito. Ok, então vamos pôr aqui 8.5, vamos ver se cabe aqui. A esfera teria um movimento retilíneo, ou seja, então, numa outra experiência, imagina uma situação em que a esfera era lançada no plano horizontal sem qualquer atrito. Portanto, se ela não tem atrito, então significa que o trabalho da resultante das forças vai ser nula, portanto, pela primeira lei de Newton, ou seja, o movimento seria uniforme, ok? Por isso, a esfera teria um movimento uniforme, pois a resultante das forças que atuaria na esfera seria nula. Portanto, é precisamente a primeira lei de Newton. Portanto, no 8.5 seria